Meu nome é Vitor Neres e você falhou com essa sociedade. O MST invadiu uma propriedade da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Esse caso aconteceu em 2005. A igreja conseguiu recuperar essa propriedade novamente, era uma fazenda de bem-estar. E eu vou te contar aqui como que isso aconteceu, por qual meio a igreja conseguiu recuperar essa propriedade. E mais, entender toda essa história vai te ajudar a ficar mais tranquilo quando você vê, por exemplo, o Sérgio Moro assistindo à conferência geral, os líderes da igreja encontrando a Janja Lula, ou, por exemplo, o Nicolas Ferreira visitando o Templo de Brasília. Toda vez que uma figura dessas entra em contato com algo, alguém da igreja, pronto, o alvoroço está formado, é a contenda sem fim, que não para mais, é xingamento, é palavrão, é palavras de extrema raiva, né? E é isso daí. Então a gente vai entender toda essa história, certo? Antes de tudo, você já sabe, verifica o botão de gostei, que é muito importante, toca no inscrever-se, sininho das notificações e coloca em todas. Muito bem, como eu te disse, o MST invadiu essa propriedade da igreja, que era uma fazenda de bem-estar, em 2005, que era governo do Lula. E assim que eles ocuparam, né, que é como eles gostam de chamar, um funcionário da igreja do departamento de comunicação, do então departamento de comunicação, ele já tinha uma relação com um assessor do Lula. E essa relação que eles tinham permitiu com que esse assessor contatasse o Lula e contatasse os líderes do MST e falassem para ele desocupar, né, para o movimento desocupar a terra que era propriedade da igreja. Então, essa desocupação aconteceu, eles deixaram lá a propriedade e a igreja conseguiu recuperar esse seu terreno aí. Algo importante que eu esqueci de falar, já desliguei microfone, iluminação e tudo mais, mas vai assim mesmo bem rapidinho, é que esse tipo de relacionamento permite com que a igreja construa mais capelas e mais templos também, e a obra avança mais ainda com esse tipo de relacionamento. Então, o que tu acha? Quem vai cooperar mais com a igreja? Um prefeito, um governante que tem uma boa relação com a igreja ou aquele que não gosta da gente? É claro que o que tem uma boa relação vai fazer o negócio avançar mais, entendeu? Então, por isso é muito importante esse tipo de relacionamento. Agora volta aí com o vídeo. Ou seja, se o funcionário da igreja não tivesse essa relação com o assessor do Lula, sabe-se lá quando e se a igreja teria recuperado a sua propriedade. Talvez estaria na mão do MST hoje. Então, não tem como escapar disso. Do jeito que o Estado moderno é organizado, as coisas sempre vão funcionar desse jeito. E sempre foi assim ao longo da história. Muitas vezes o povo judeu estava subordinado aos governos da época. Na época de Cristo, o próprio disse, dai a César o que é de César. A igreja restaurada também passou por isso. Sempre foi desse jeito. E se tu ficar irritado toda vez que tu vê líder da igreja falando com Janja Lula, o Moro assistindo a conferência, Nicolas Ferreira indo no templo, tu vai ficar irritado pro resto da vida. Vai, sei lá, ganhar uma veia estourada, teu coração vai acelerar até dar um pico de adrenalina e parar de vez, certo? Vai acontecer alguma coisa muito ruim se tu continuar nesse ritmo. Então, para você se acalmar, aperta o botão de gostei, toca no inscrever-se, pressiona o sininho das notificações e coloque em todas, para você sempre ser avisado, que é muito importante. Tá bom? Então, não tem como escapar disso tudo, não vai ser diferente. O Estado é organizado desse jeito, quer você queira, quer não queira. Agora, essa situação toda é diferente, por exemplo, da Tabata Amaral ter visitado a igreja. Eu vou te explicar o porquê que é diferente. Na ocasião do Sérgio Moro, ele estava como um espectador na conferência geral. O Nicolas Ferreira foi como um visitante do Templo de Brasília. A Janja Lula, ela foi reunir-se com os líderes da igreja e tiveram ali, discutiram tudo que quiseram. A Tabata Amaral,
ela ia ser colocada como uma figura de autoridade para os jovens da igreja na Semana da Educação. Aí é uma situação absolutamente diferente. E se você sabe, se você acompanha o canal desde sempre aqui, você já sabe que eu me posicionei nessa questão aí da Tabata Amaral ser convidada para a Semana da Educação pela autossuficiência da igreja, certo? E a gota d'água, para muitos, né, segundo muitos disseram, foi quando ela esteve na parada LGBT dias antes de ir para a autossuficiência, certo? Então, a minha posição inicial dentro desse caso da Tabata Amaral era de que ela pudesse falar, mas que tivesse uma outra pessoa que tem uma posição conservadora a respeito de educação. Você liberasse para a Tabata falar, que tem uma visão mais progressista, e colocasse uma pessoa com uma visão diferente da dela para que as pessoas tivessem acesso a tudo. Porque quando se fala de educação, independentemente de você falar da sua história de vida, das oportunidades que você teve, do que você aproveitou, dos estudos que você fez, educação sempre parte de um ponto, certo? A educação aristotélica, socrática, platônica é diferente da educação paulo freireana, né? Se é que a gente pode dizer assim, da educação do modelo Paulo Freire. É diferente. Enquanto Sócrates entendia que o mestre passa o conhecimento para o aluno, o Paulo Freire vai entender que aluno e professor constroem no mesmo nível o conhecimento, né? que ambos ali vão construindo o conhecimento, certo? Todos ali no mesmo nível, entende? Então, é diferente. E é importante que tenha de tudo. E eu dou absoluta razão para os pais que estavam preocupados à época com o Tabata Amaral aparecendo como figura de autoridade para os seus filhos, uma vez que ela defende um monte de coisa que é contrária à igreja, certo? Aos preceitos básicos. Agora, não é que a igreja deva não ter nenhuma relação com o Tabata Amaral, quem quer que seja, certo? É claro que ela é muito bem-vinda para assistir às reuniões, é muito bem-vinda para estar numa conferência geral, como é a Janja Lula, como é o Sérgio Moro, como é o Bolsonaro, o Nicolas, qualquer pessoa. Cristo quer que todos se acheguem a Ele. Uma alma humana é uma alma humana, e ela não o deixa de ser. Todos somos filhos de Deus, e essa é uma das doutrinas mais sérias, é um dos ensinamentos dentro da doutrina da Igreja de Jesus Cristo mais sério. A gente leva isso às últimas consequências. Falar que somos filhos de Deus. Certo? Enquanto outras pessoas vão entender que somos criaturas e nos tornamos filhos de Deus, quando a gente passa a aceitar o nome de Cristo, ou a crer em Cristo, ou a se batizar, a gente entende que desde o início de tudo, somos filhos e filhas de Deus. Isso é assim. E toda alma humana é preciosa a Deus. E jamais a gente deve colocar muros para separar as pessoas. Certo? Agora, ser colocada como figura de autoridade é algo que eu entendo absolutamente a preocupação dos pais à época, certo? Por isso me posicionei do jeito que você viu aqui, tá bom? Então, não se irrite, faça como o Chavinho, né? Por favor, não se irrite. Não se irrite quando você vê figuras da política ou de alguém que você não gosta se relacionando com a igreja. Tem que ser assim, certo? E saindo da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, é assim em outras denominações também. Você vê o Papa visitando as pessoas, você vê líderes evangélicos tendo dos tipos de relacionamento. Né? O que não pode é relacionamento de ser vergonhice. O que não pode é relacionamento de que a gente não vive na nossa fé, né? Essa pessoa sendo apresentada como autoridade espiritual, não o sendo. Como acontece muitas vezes. Pois muito bem, faça como o Chavinho. Por favor, não se irrite. Para com esse negócio, senão tu vai ganhar uma vez estourada. Um coração acelerado aí com um pico de adrenalina, um ataque cardíaco. Ou sei lá, alguma coisa muito ruim. Então para com esse negócio aí de ficar xingando Sérgio Moro, ficar xingando Janja Lula, Nicolas Ferreira. Isso é feio, isso é coisa de barraqueiro. Né? Para com esse negócio aí que já deu.
Bom, você que é membro da igreja, toma vergonha. Vamos ser pacificador nesse sentido, vamos se esforçar, como falou o presidente Nelson, certo? E ser pacificador não é anestesiar tudo, mas é lidar com os problemas a fim de que no fechamento deles as coisas possam estar o mais próximo de Jesus Cristo possível. Bom, então é isso. Muito obrigado pela sua companhia aqui nesse vídeo. Espero ter ajudado nessa questão. Se você entende que alguém precisa desse vídeo, manda para essa pessoa, tá? Que está brigando muito aí toda vez. Que eu administro páginas no Facebook, para você que não sabe. E toda vez que aparece lá, Nicolas foi pro templo, Moro foi na conferência geral, Janja Lula não sei o quê, enche de comentário, é o povo brigando, se acabando, chama o Moro de juiz ladrão, o Nicolas Ferreira de, sei lá, de projeto do Bolsonaro, aí o Lula chamando de ladrão também, e fica mal barraco, certo? Muito obrigado pela tua companhia nesse vídeo, é sempre muito bom ter você aqui junto comigo, e se você apertou o botão de gostei, se inscreveu no canal, ou já era inscrito, tocou no sininho das notificações e colocou em todas, hoje, pelo menos hoje, você não falhou com essa sociedade. Muito obrigado e até mais.